Olá, me chamo Gabriel Calfa, eu sou designer gráfico, diretor de arte, editor e roteirista de quadrinhos e hoje vou falar um pouco sobre edição gráfica para quadrinhos, projeto gráfico. Espero que vocês gostem. Para essa videoaula eu separei os estágios em 8 passos, mais ou menos. E vou começar pelo primeiro, que é o básico, seria o passo 1. Até um pouquinho antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre o software que eu vou estar usando. Eu estou usando o InDesign, eu acho que é o melhor software para você poder fazer esse tipo de trabalho de edição. Ele é um software super completo, é da Adobe, do pacote Adobe, e super intuitivo também. Mas voltando aqui ao nosso primeiro ponto, que seria o miolo de uma revista em quadrinhos, ou até mesmo de um livro, se for o seu caso, se você estiver vindo aqui para poder aprender um pouco mais sobre como fechar arquivos, e aí editar, montar um projeto gráfico de livro, acho que também já dá algum suporte. Então vamos lá. Bom, nesse caso aqui dessa história em quadrinhos, eu estou terminando de editar o quadrinho do meu amigo Marcos Leopoldino, com a arte do Daniel Franco, que também é um amigo, um parceiro de trabalho. E para esse quadrinho chamado Todo Ouro que eu puder carregar, a gente tem um formato de página que a gente chama de formato americano, que é esse formato aqui, 17 centímetros por 26 centímetros. Vocês já podem ver aqui que, por enquanto, esse quadrinho tem 68 páginas. Nós já vamos falar sobre isso também. E aqui o que a gente tem de padrão, de setagem padrão, são as margens, o formato, a questão de não usar as páginas opostas, porque nesse caso específico, esse quadrinho ele vai ser um quadrinho de lombada, então ele vai ser dividido em cadernos, coisas que nós também já vamos falar. E também o sangramento, que é muito importante, porque você precisa desse sangramento para poder garantir que as bordas do seu quadrinho não vão sair em branco ou com algum tipo de imagem inadequada. Voltando aqui para o quadrinho, como vocês puderam ver, eu coloquei uma margem de 1 centímetro interna, ou seja, a minha mancha de imagens ela vai ser 1 centímetro inferior, ou melhor, menor, em cada lado da página. Seguindo com isso, uma das coisas que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas também é muito importante, é sobre a folha de rosto, que vou tocar nela quando for chegar mais perto do tópico, que vai ser a capa. Mas nós temos alguns tipos de necessidades a serem seguidas em relação ao formato da página. Então todos os quadros vão estar dentro desse formato. Em algumas ocasiões, algumas situações, irão existir quadros que saltam da página, que eles sangram a página. Também não é um problema, é um recurso usado por muitos ilustradores, por muitos quadrinistas, e inclusive funciona muito bem diversas vezes. Mas, no geral, o quadrinho vai seguir esse padrão. No nosso caso, 1 centímetro menor do que a página. Vou falar um pouco agora sobre o nosso segundo passo, que seria, teoricamente, o número de páginas e o caderno de impressão. Essa é uma questão um pouco mais de produção gráfica, mais voltado para uma parte mais, vou dizer, burocrática do processo de criar um quadrinho ou um livro. Quando você vai fazer quadrinhos de muitas páginas, como é o meu caso aqui, passou de, por exemplo, um caderno, que é como é chamado uma revista que tem 16 páginas, você provavelmente vai precisar fazer as páginas de forma independentes dentro de um arquivo, como eu tinha mostrado, sem serem páginas coladas, né? E para poder, na hora que a gráfica for imprimir o seu quadrinho, ela fazer a paginação correta, batendo a primeira com a última folha, a segunda com a penúltima e assim por diante. Nesse caso, esse quadrinho tem 68 páginas de material interno, o que, de certa forma, é um problema, pois para fechar o caderno, que é como a gráfica chama essas 16 páginas conectadas, você precisa, como eu já falei, de 16 páginas. Então, 68 não é um múltiplo
de 16 e nem um múltiplo de 8, que também é como eles chamam o meio caderno. O meio caderno é uma impressão de 8 páginas. Algumas gráficas fazem isso, acredito até que talvez todas façam, mas algumas cobram mais por ter que fazer esse tipo de serviço. No geral, se você quer ter uma impressão onde você vai ter o melhor aproveitamento de espaço e custo na hora de fazer o seu trabalho, vão te pedir para fazer cadernos, que são 16 páginas fechadas. E aí você vai ter cadernos de 16, 32, 48, 64 e assim por diante. No meu caso, nesse caso, nós passamos 4 páginas de um caderno. Então, ou a gente poderia cortar 4 páginas de conteúdo, o que não cabe dentro do quadrinho, da história, ou acrescentar mais 4 páginas e chegar ao meio caderno necessário. Nós aí teremos 4 cadernos e meio. Isso provavelmente vai encarecer um pouco a impressão, não porque tem mais páginas apenas, mas porque não tem um caderno completo. Então, para a gráfica, é um processo a mais que eles têm que fazer para setar a máquina deles. Acho que essa é a segunda parte que talvez seja mais importante nesse processo de pensar o quadrinho, de decupar todo o quadrinho e todo o livro antes de começar a editá-lo. No meu caso, nós vamos acrescentar 4 páginas de extras ainda. Eu não vou trabalhar nelas aqui, mas fica a ideia que vão ter mais 4 páginas, e aí sim nós vamos fechar, como eu falei, 4 cadernos e meio, vai estar tudo certo. O terceiro passo, e talvez o mais importante, o que defina o quadrinho, é o balonamento. O balonamento nada mais é do que criar os balões de fala dos personagens de um quadrinho. Existem quadrinhos, eu inclusive já publiquei um quadrinho, que é um quadrinho mudo. O que seria um quadrinho mudo? É um quadrinho sem diálogos. No caso, acho que todos os quadrinhos seriam mudos entre aspas, mas chama-se assim para quadrinhos que não tem diálogos, não tem balões de fala. Nesse caso, eu estou usando um método que eu considero hoje o método mais fácil de se fazer, um balão, de se editar um balão e trabalhar com ele durante todo o processo de montar um quadrinho. Eu criei em camadas, e essas camadas elas vão me dizer exatamente onde está cada passo do balão. Aqui você pode ver que eu tenho uma camada para imagens, ou seja, são as páginas, todas as páginas estão aqui, e essa camada está travada, ela está bloqueada, para eu não ter como pegar ela durante a edição de um quadrinho. Por exemplo, se eu quero mover esse quadrinho da fala do Bernardo, o personagem principal, eu não preciso selecionar parte a parte. Eu posso arrastar em volta dele, pegar todas as partes que ele tem, todas as camadas, sem afetar o fundo, porque eu não quero mexer nas páginas, eu não quero que elas andem. Aqui pelo lado vocês conseguem observar e ver que tem 3 itens, né? 3 camadas diferentes. A primeira é o texto, que são as falas, está aqui, nessa camadinha vermelha. Aqui nós temos o balão branco, que é a área interna do balão, essa mancha. O ápice, que é como nós chamamos essa perninha do balão. Então agora quando você for falar sobre balão de quadrinhos, você já pode chamar isso aqui de ápice, não precisa chamar de rabinho ou perninha. Além desses 3, só para situar, o ápice e a mancha branca estão na mesma camada, porque assim a gente cria a possibilidade de fazer a mudança entre eles de posição sem você ter que mesclar os dois ou cortar o balão, e aí você vai estragar toda a sua edição, vai ter que refazer o balão caso você precise aumentar uma palavra ou diminuir uma palavra. E na última camada a gente tem o line art, que seria esse contorno preto do balão. Bom, está aqui tudo certinho, contorno pretinho. Como eu estava falando, a gente pode pegar aqui o ápice em qualquer momento. Se essa fosse uma fala do Djalma, que é esse personagem à direita do Bernardo, eu poderia vir aqui, flipar o ápice e vir aqui até o rosto dele, a boca dele, colocar numa posição que eu considero apropriada para ser uma fala dele e resolver isso. Ou seja, esse balão está 100% editável e de uma forma rápida e prática. Falando um pouquinho agora não só da edição do balão, mas do formato do balão. Se você for pesquisar na internet, existem diversos tipos de formatos de balão, estilos.
Algumas pessoas usam balões sem outline. Vou dar um exemplo aqui agora de como poderia ficar. Você deleta essa camada e aqui você anula, transforma em não preenchido o contorno. E aí seria um balão sem outline. Algumas pessoas usam outlines coloridos, balões coloridos, depende muito da situação. Transformar esse balão em colorido também seria algo muito simples. Eu posso vir aqui, inclusive isso aqui está errado. Esse balão aqui não deveria estar com essa perna RGB, mas isso a gente corrige facilmente. Vem aqui, coloca o RGB com um tom de preto 100% para não ter problema de registro. Isso aqui é uma coisa que eu vou ter que corrigir na hora de fechar o arquivo, mas tudo bem. Mas no caso aqui do ápice, eu posso vir aqui na parte branca dele, abrir o modo de CMYK, colocar tudo amarelo e fazer um balãozinho todo amarelo. Funciona? Funciona. Sim, muito bem às vezes. Esse quadrinho fala sobre ouro, sobre uma descoberta de um ouro místico no interior do estado do Rio de Janeiro. É uma lenda urbana do interior real, e o quadrinho tem essa base realista em cima dele, apesar de ter um pouco de misticismo envolvido. E como ele fala de ouro, o quadrinho tem diversos itens que serão amarelos no quadrinho, apesar de ele parecer ser um quadrinho preto e branco. Então, até caberia um quadrinho amarelo, mas não é o caso. Um balão amarelo, mas não é o caso. Falando sobre o formato do balão, eu particularmente gosto desses balões mais quadradinhos, entre aspas, mais retangulares, menos pontiagudos e elipses menos sinuosas. Você pode fazer aqui, por exemplo, eu estou na camada dos balões, na camada branca, eu posso fazer aqui um balão e você vai ver que ele é muito mais sinuoso do que os que eu estou usando ali. O que eu faço normalmente? Vamos supor que seja um balão de 3 cm por 1,5 cm. Eu pego os cantos dos balões, os pontos de contato, e centralizo eles um pouco mais, fazendo com que o balão fique um pouquinho mais retangular, fazendo ele ficar equilibrado de uma forma mais retangular um pouquinho, diminuindo essas pontas que ele tem nas curvas, nos finais. Então tá aqui o balão, um exemplo de balão. Poderia usar ele da mesma forma. Como é que eu faria isso? Como é que eu faria em relação a criar um novo balão aqui, caso houvesse um novo balão? Poderia colocar o balão aqui, não seria indicado por estar na frente do rosto do personagem, mas tudo bem. Eu daria um Command C, né? Um Ctrl C, copiaria ele, selecionaria a camada azul, no caso aqui, que é a camada de fundo, colaria ele no meio da mesma posição e venho aqui e copio toda a estrutura desse outro balão que eu já estou usando aqui, desse line art. Ou seja, agora eu já tenho aqui 2 camadas, já tenho meu balão editável. Venho aqui, insiro um texto em cima. Esse texto provavelmente eu vou ter pego de um PDF ou de um Word enviado pelo roteirista, já com os diálogos. E coloco aqui um balão de teste. Tá, o balão fica direitinho. Pronto, já tenho aqui um balão montado. Vou acertar ele no formato que eu julgar melhor. Nesse caso, como ele é um balão não tão retangular, um pouquinho mais achatado, eu venho aqui e achato ele um pouquinho, vendo se ele vai ficar de acordo com o meu gosto, se eu vou achar que esse balão segue o padrão dos outros. Seguir o padrão é algo muito importante para você poder dar unidade ao seu trabalho. No caso, ele ficou no formato que me agradou, ele não ficou nem muito quadrado e nem muito pontiagudo. Eu posso repetir o mesmo processo aqui, aproveitar que essa mancha já está aqui para poder usar de referência. Colo na camada certa, copio, deleto esse e pronto, tenho aqui meu balão. Sobre o ápice, você pode fazer uma biblioteca com diversos formatos de ápice. Alguns mais pontiagudos, outros mais curvados, alguns mais compridos, como esses aqui de cima. Esse é um bem comprido. Aqui é um balão, outro tipo de ápice, onde você está cortando o ápice, essa fala está vindo de fora do quadro, né, e não está aparecendo a boca da pessoa que está falando, o interlocutor. Então você coloca ele saindo do quadro, né, do painel. Aqui o que eu fiz foi simplesmente pegar uma barrinha, um ápice, e inserir ela dentro de uma caixa que está cortando para poder não passar da área que eu quero.
Mas existem diversos tipos de ápice, você pode usar qualquer um deles, de preferência mantendo um padrão. Eu posso vir aqui, copiar ele e direcionar ele para a boca do Djalma, criando aqui um balão de fala perfeito para ele. Eu não usaria esse balão aqui, como eu falei anteriormente, por conta da posição. Eu não colocaria um balão na frente do rosto dele sem um motivo obrigatório, sem que fosse algo realmente necessário. Sempre que possível, o que se indica na hora de fazer um balonamento é que você coloque eles contra as bordas, como eu fiz aqui. Da mesma forma que eu cortei esse ápice, eu também estou cortando o topo do balão aqui, usando também uma caixa de corte. Por quê? Porque assim ele continua editável. Se eu quiser descer um pouquinho, eu consigo descer um pouquinho. Então ele funciona muito bem ainda. Vou deletar isso. Acertar isso para onde está, no lugar certo. Ok. Voltamos. Ainda sobre balões, a gente pode falar também um pouco sobre a fonte. No caso, as fontes usadas para os comics, para os quadrinhos, normalmente são fontes todas de letras em caps lock, letras maiúsculas, mas existem exceções. No meu caso aqui, todo o quadrinho é feito com fontes em caps lock, não existem fontes minúsculas nesse caso. Existem alguns outros tipos de balões, por exemplo, o recordatório. O que seria um balão recordatório? Eu vou aqui em outra página que eu já sei que tem um balão recordatório para mostrar para vocês. Aqui nós temos um balão recordatório. Essa é uma página um pouco antes daqui, é uma página número 12. E esse é um recordatório, um balão clássico de recordatório. Se você olhar, ele também tem a mesma estrutura. Uma camada para texto, uma camada para base branca, uma camada para o outline, para o line art. Mas tem uma outra camada, que seria uma camada que funciona como uma sombra bruta, rígida. Isso é um padrão dos balões de recordatório, que geralmente são assim, retangulares ou quadrados, seguindo o mesmo padrão de balões, porém tem essa sombrinha aqui que é para se destacar. Recordatório normalmente é para você fazer esse tipo de situação que eu criei aqui, que é para situar a pessoa em algum local ou ano, ou a época diferente do quadrinho, para você poder mudar de ambiente. Outro tipo de balão interessante é o balão de ênfase. Aqui nós temos dois balões de ênfase, por exemplo. A gente cria esse outline, esse bold stroke, de outra cor em volta do balão, para dizer que essa pessoa está dando ênfase à fala, está falando mais alto. Não necessariamente gritando, mas se pronunciando de forma mais alta. Então, se você tira isso aqui, é um balão comum. Só que com esse bold line, esse stroke, esse contorno mais rígido, mais grosso, você cria essa ênfase, você mostra que esse balão tem algo a mais para dizer. Um outro balão interessante é o balão de grito, que é um balão também muito usado. Voltamos para aquela página e aqui nós temos o balão de grito, se você for reparar, que é esse balão com as pontas espetadas. Bom, falar de balão é algo que leva muito tempo. Eu vou dar só mais uma dica, falar um pouco sobre onomatopeia, que também faz parte dos diálogos e das falas, dos sons de um quadrinho. Aqui também nós temos um exemplo de onomatopeia. Eu usei uma fonte diferente, inclusive sobre fontes eu indico você buscar o site, o Bandblot, que é um site muito famoso de fontes para quadrinho, extremamente profissional, e lá você tem ofertas de todos os tipos, desde fontes gratuitas até fontes pagas. Nesse caso, eu estou usando duas fontes que são gratuitas. Para os diálogos, eu estou usando a CC Comic Crazy, e para a onomatopeia, nessa área aqui especificamente, eu estou usando essa Two Nations BB. Aqui eu estou referenciando dois tiros, como se eles tivessem ouvido dois tiros vindo no meio da floresta. Por que eu fiz esse ângulo, essa angulação? Porque a ideia de que o som está estourando, ele está subindo e abrindo, como ecoando, abrindo dentro daquele espaço onde eles estavam próximos e ouvindo esse som. Então você tem que entender que a onomatopeia, muitas vezes ela vai ser um pouco maior, né? Ela vai ter fontes maiores e mais expressivas, e ela tem que seguir, tentar dar a ideia de que você está fazendo um som acontecendo a partir dela, inclusive no formato. Por isso, essa leve curvatura e esse jogo de jogar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro,
inclinar um pouco a fonte para poder criar esse efeito de movimento. No nosso quarto estágio, o quarto passo dessa videoaula, nós vamos já sair um pouco do quadrinho em si, da edição dele, e a gente vai para a capa. Só que nós não vamos falar agora da capa, nós vamos falar antes do verso da capa. Essa é a segunda página do quadrinho, ela é a página que está atrás da capa, é o verso da capa, chama-se de segunda capa. Eu vou colocar uma linha de referência aqui para a gente poder ter uma noção. Aqui é exatamente o meio do quadrinho, aqui é onde seria cortado o quadrinho. Então, a gente consegue ver que aqui é uma página. Se eu tirar esse background, a gente vai saber que aqui nós temos uma página certinho. Então, aqui nós temos uma página e essa é a página que nós chamamos de expediente. E no expediente, o que nós constamos? As coisas mais importantes do quadrinho em relação àquelas pessoas que estão produzindo ele. Nós temos o autor, Marcos Leopoldino, a arte, tanto do quadrinho quanto da capa, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, os artistas de capa não serem os mesmos artistas do quadrinho, que é do Daniel Franco, o editor, que sou eu, a preparação de texto, que foi feita pelo Marcos Leopoldino, o projeto gráfico, que está sendo feito por mim, e a revisão, que está sendo feita pela Natália Damas. Aqui nós colocamos algumas coisas referentes à revisão, que é um padrão também seguido no Brasil inteiro, e aqui a citação aos dados internacionais de catalogação da publicação. Aqui nós temos a ficha catalográfica, que é como nós chamamos esse quadrinho. Ele tem alguns dados sobre a publicação de forma mais relacionadas ao ISBN. Sobre o ISBN, você pode retirar o seu ISBN no site da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. O que é o ISBN? Ele é um sistema internacional de identificação de livros. Ou seja, quando você tira o seu ISBN no site da CBL, você recebe um código, que é esse, que vai entrar aqui no lugar desse X para poder de marcação. E esse código é um código único que, se você buscar ele em qualquer lugar do mundo, ele vai referenciar a sua publicação, ao seu livro. Então é importantíssimo que você tenha. A não ser que você vai fazer uma publicação realmente muito pequena, uma tiragem muito curta, ou um fanzine, ou um zine, você não precisa de um ISBN, não é algo que vai valorizar o seu trabalho nesse sentido. Mas a partir do momento que você vai fazer uma publicação que ela vai ser revendida em outros lugares, ou que ela vai precisar ser revendida na internet mesmo, você vai precisar de um ISBN para poder cadastrar ela, e é importante. Então, fica aqui a dica para você poder usar ISBN. E assim, normalmente, uma folha de rosto é uma folha simples, ela não tem muitos detalhes. A gente às vezes pode usar, eu vou pegar um exemplo aqui de um outro quadrinho que eu já publiquei. No caso, nós temos uma imagem aqui no fundo. Não é o caso da capa de Todo Ouro, que é uma capa chapada por enquanto. Pode ser que o Daniel, essa semana, queira mudar isso e me envie uma imagem que normalmente é uma imagem mais simples, mais abstrata. Nesse caso, a imagem se refere a flor que tem na contracapa do título do quadrinho, que é o jugular. Então, nesse caso aqui, não é um fundo chapado, é um fundo com uma arte pequena, mas a mesma coisa, segue o mesmo padrão. Nós temos aqui o expediente e a ficha catalográfica com o ISBN. Nós temos aqui o expediente com a ficha catalográfica ISBN. E nesse caso, já falando um pouco também do passo 5, que é o verso da última capa, que seria a terceira capa. Nesse caso, existe um agradecimento. Já aqui em Todo Ouro ainda não existe, mas pode ser que entre também mais algum dado. Normalmente o que a gente coloca nessa terceira capa são biografias, dedicatórias, ou até mesmo nada, apenas uma imagem ou uma página em branco. Outro lugar onde você pode colocar dedicatórias e biografias são nas orelhas.
alguns quadrinhos e livros têm orelhas, nem todos têm, mas alguns têm. Orelhas são aquelas abas extras que tem no quadrinho que você dobra para dentro da capa e que pode servir para muitas coisas. Antigamente, seu único intuito era marcar as páginas. Então você tinha orelha e você estava lendo um livro de 200 páginas. Quando você chegava numa página que você ia parar a leitura para seguir e fazer outra coisa, você usava a orelha para poder fechar o quadrinho e saber onde você tinha marcado. Hoje não é muito comum, principalmente nos modelos em dia onde se faz muito quadrinho de capa dura. Ainda falando um pouquinho sobre a segunda capa, é importante que a gente siga um padrão de fonte também. Em Todoro, a gente está usando a fonte Baskerville, que é uma fonte clássica. Tem referência ao quadrinho porque o quadrinho se trata da pesquisa de um escritor sobre a lenda urbana do ouro na cidade do interior. Então ele está escrevendo um livro. Então a gente tentou usar uma fonte clássica de livro para poder fazer todas as partes não quadrinizadas do quadrinho. A mesma coisa em Jugular, onde eu usei uma fonte um pouco mais simples, sem serifa, para poder mostrar que era um quadrinho um pouco menos rebuscado nesse sentido. Ao lado dessa página, apesar de daqui ser o arquivo da capa, então esse é o verso da capa, né? Como a capa normalmente é impressa em papel diferente, ela também é impressa num caderno à parte. Então nós vamos ter 4 cadernos e meios que vão ser encadernados por uma capa de outro tipo de papel. Esse é o interior, então seria a segunda capa e a terceira capa. Só que ao lado da segunda capa, o que nós vamos ver é a folha de rosto, que é a primeira página do quadrinho. Essa é a nossa folha de rosto. Ou seja, ela segue um padrão. Se eu pegar aqui apenas para exemplificar, copiar a página e a colar aqui, essa vai ser a visão que nós vamos ter na hora que tiver com esse quadrinho em mãos aberto. Então, vamos ter a divisão aqui no meio e aqui vão estar as duas páginas. Então, eles pode ver que eles seguem um padrão, como eu tinha dito. A fonte, tanto aqui desse expediente quanto desse, é a mesma, tendo seguido também o mesmo tamanho, o padrão, assinando com a editora, o expediente e o logo. Falando um pouco sobre a folha de rosto é um bom exemplo do que a gente vai usar na capa, que é falar de hierarquia de pesos. Nesse caso, a coisa mais importante aqui é o título do quadrinho. Então, na folha de rosto, ele vai estar sempre em destaque, seguido do expediente, dos seus autores, e da editora que assina esse quadrinho. Eu vou tirar isso daqui, porque não faz parte da nossa impressão. E aqui nós temos a folha de rosto certinho. Da mesma forma, eu vou pegar e vou bloquear aqui a página de fundo para poder não criar um problema na hora que eu tiver que editá-lo. Nós vamos falar sobre a contracapa ou a quarta capa, que é a última página, né? Aquela capa verso, quando você pega o quadrinho e vira ele de costas para você, e você vê a quarta capa. Nessa parte do quadrinho, a coisa mais importante para o leitor, para aquela pessoa que vai comprar ou está buscando saber mais sobre o quadrinho, é a sinopse. Ou seja, a sinopse tem que estar em bastante destaque para poder a pessoa ler, olhar aquele quadrinho, ler aquilo e saber sobre o que se trata. A sinopse é super importante para o leitor poder se identificar e entender o que ele quer com aquele quadrinho, o que aquele quadrinho quer passar para ele, e chegar numa conclusão de se aquele quadrinho é ou não para a leitura dele ou se interessa ou não. Então é importante dar destaque para sinopse, e como é um quadrinho, né, especificamente um livro, vale muito a pena também você ter uma arte atrativa. No caso, a gente optou por fazer uma arte que mostrasse as moedas de ouro que podem ser encontradas na história. Em primeiro lugar, falando novamente de hierarquia, em primeiro lugar nós temos a sinopse, em segundo lugar de importância, a arte. Em terceiro, aqui virá o código de barras, ou seja, a partir do momento que você fez o seu ISBN, você tem direito a ter um código de barras para poder comercializar o seu livro.
cônjuge jugular, a gente também tem um. Então ele está aqui. E os contatos da editora ou do autor, tanto faz, de acordo com o tipo de autopublicação, a publicação que você vai fazer. Nesse caso, esse quadrinho vai sair pela editora Risco, que é a editora que eu e o Marcos Jabudino somos donos, entre aspas. Nós somos os responsáveis pela editora. E aqui vai entrar o código de barra que nós ainda não emitimos, mas para o exemplo da aula serve. E o último ponto, que seria provavelmente o último passo, o mais importante, e provavelmente também o último passo a ser feito tanto pelo ilustrador e é pensado pelo roteirista e por todo mundo que está envolvido no trabalho, é a capa. Aqui nós temos a capa de todo ouro e ela tenta passar uma mensagem pela arte. Então, falando de hierarquia, que faz parte, é parte importante do processo de edição, a arte na capa é a coisa mais importante para um quadrinho. Então, a arte tem que vender, ela tem que passar a ideia de qual é a história. Nesse caso, nós podemos ver o Bernardo perdido em meio à mata, sendo perseguido ou observado por fantasmas, e tudo tem um tom dourado, um tom amarelado, para dar essa ideia de ouro. Ou seja, nós tentamos criar um conceito que passasse tudo o que a história quer dizer. Sobre a hierarquia. Em algumas capas você pode ver hierarquias diferentes. Por exemplo, se você tem capas onde o autor é muito mais famoso do que aquele próprio título, se é um segundo título não tão famoso daquele autor, provavelmente você vai ver o nome do autor em grande destaque na capa. Acontece muito em alguns quadrinhos e alguns livros. Você pega um livro que ele não é tão famoso, não é um título muito forte, mas ele tem letras garrafais dizendo Stephen King, ou Neil Gaiman, ou Alan Moore, ou qualquer outro autor. Isso acontece. No caso de autopublicação, provavelmente o mais interessante vai ser, se for um livro, vai ser uma capa que possa condizer com o que está sendo escrito, tanto um equilíbrio entre arte e texto. E se for um quadrinho, provavelmente vai ser a arte. Então, em primeiro lugar, nós temos a arte, em segundo, o título, em terceiro, a editora e o autor, de forma equilibrada. Então, essa seria a hierarquia de uma capa. Teoricamente, se você é um autor de menos sucesso e você quer chamar atenção para sua arte, dê destaque a ela. Se você quer chamar atenção para o seu nome, se a editora acha que o seu nome é um nome forte, dê atenção para o seu nome. Mas, em todo caso, nas publicações independentes, nós normalmente equilibramos entre arte e título. Um podendo tomar a frente do outro, mas normalmente o destaque sendo para a arte. Falando um pouco sobre a arte da capa, nós normalmente tentamos usar uma cena muito marcante, envolvendo o protagonista ou o elenco. Você pode ver isso, por exemplo, em alguns posters de filme, que normalmente se apresentam elencos ou protagonistas em destaque. Sobre o título e o lettering, nesse caso especificamente, eu fiz esse lettering mais rebuscado, com referência na corrida do ouro que existiu nos Estados Unidos, onde, se você pegar qualquer referência na internet, você vai ver que eram letras mais serifadas, rebuscadas, sempre dando essa ideia de algo importante, de algo meio épico. Então ela tem que conversar com o tema que você está propondo e seguir também o padrão. Essa é uma fonte que conversa diretamente com a Baskerville, que é a fonte que eu defini para poder fazer todo o resto da edição do quadrinho. Agora que a gente, de certa forma, terminou a nossa discussão, nossa videoaula, eu vou explicar e mostrar para vocês algumas formas que você pode exportar esse quadrinho, tanto para ser impresso, quanto para virar um arquivo de internet. Falando um pouco agora sobre impressão. Eu estou exportando o quadrinho para impressão em PDF, e aqui nessa aba da esquerda você tem tudo o que você precisa saber. Normalmente esses campos básicos você não altera. Em compactação você precisa ver se o seu quadrinho
está em 300 dpi, que é o mínimo importante para você poder ter uma boa qualidade de impressão. Outra coisa, você vai ver aqui que não tem nenhum erro, ou seja, não tem nenhuma imagem faltando, nenhuma fonte faltando, não tem nenhuma imagem RGB, por exemplo. Então o seu quadrinho está todo pronto para ser exportado. Na parte de marcação e sangria, você pode marcar tudo e pode definir a sangria como a sangria do documento. Eu já fiz isso, ou seja, eu já coloquei 0,5 cm ou 5 mm de sangramento para a arte desse quadrinho. Então, quando eu marquei aqui, ele já me deu o formato que eu tinha definido. A saída é como a gráfica vai receber o seu arquivo, ou seja, eles podem ter um padrão ICC, que é como eles chamam, que é o padrão de impressão que as máquinas da gráfica funcionam. Existem diversos. Você vai escolher aqui qual deles bate com o da gráfica e vai usar ele para poder dar saída no seu arquivo. No nosso caso, eu vou fazer sem nenhum modelo porque eu não vou imprimir esse arquivo agora, mas você poderia usar, por exemplo, esse USA Web Coated, deixar aqui selecionado e exportar. Eu vou deixar sem conversão nesse momento porque eu não fechei com nenhuma gráfica. O que pode acontecer é a gráfica falar assim, nós usamos o modelo FOGRA, que é um modelo é um padrão de ICC. Você vai pedir o arquivo desse modelo, desse padrão para a gráfica, ele vai te enviar o arquivo, é um executável, você vai usar, vai colocar ele no seu arquivo e vai exportar em seguida e vai dar tudo certo. Bom, aqui é a capa do meu quadrinho PDF. A gente pode ver que tem todas as marcações, tanto a marcação para poder bater na hora que estiver na máquina, para não correr, corte, a cor, nível de preto e todos os dados que a gente precisa, né? Tá tudo aqui, não tem nada faltando, como a gente já tinha conferido. Verso igual, como eu tinha dito, a capa de um quadrinho que passa de um caderno, normalmente é uma capa com lombada, não é uma capa feita em grampo. Então, ele vai ter cadernos, então a capa é geralmente impressa separada. Em alguns casos, você pode imprimir a capa junto, sim. Seguindo para a impressão do miolo, nós vamos importar igual, compactação, tudo já foi visto, a gente vem aqui, coloca todas as marcas, segue o mesmo padrão de sangramento, saída, mesma coisa. Nesse caso aqui, por exemplo, como lembra que eu tinha dado o exemplo do FOGRA, esse arquivo já está em FOGRA. Eu vou tirar porque eu não vou fazer ele agora no momento, não vou usar com nenhuma gráfica nesse momento. Resolvi tudo, tá tudo, já analisei todo o resumo, já está tudo certo. Vou exportar, vou esperar ele ser exportado. Bom, aqui está o nosso quadrinho exportado, o seu miolo, e ele segue aquele mesmo padrão da capa, com todas as páginas já com suas marcações, com as cores definidas, paginação definida, mostrando a paginação certa aqui embaixo. Dá pra ver que está tudo dentro dos conformes, as fontes estão todas certinhas, não tem nada serrilhado, a qualidade da imagem está boa. O arquivo claramente não vai ficar um arquivo muito leve, você vai ter que subir esse arquivo por um FTP ou via algum site de transferência de arquivos. Mas está pronto o nosso quadrinho, com todos os dados necessários, todas as páginas estão aqui. As páginas que são coloridas. Lembrando que o quadrinho é todo fechado em CMYK. Aqui a última página, com os dados dele, com os dados dos autores. Beleza. No caso, se você for exportar no padrão digital, o que eu indico é exportar como um PDF interativo, com uma compactação entre 144 pixels e 300 dpi no caso. Observar se não tem nenhum outro item que você precise ajustar. Você pode, por exemplo, colocar JPEG sem perdas, com 144 de resolução, ou com perdas e 300, que vai dar muito similar, e ver qual vai ficar mais pesado para você e exportar. Eu já separei o arquivo que está exportado para
mostrar para você a diferença que você vai ter em relação ao arquivo que foi preparado. Aqui é um quadrinho que eu publiquei em 2018, Caros, e ele está no formato digital já. O que a gente vê aqui é que a gente pula algumas páginas que não são necessárias e a gente junta também a capa ao arquivo, ou seja, eu montei um arquivo de design para ele, seguindo, usei aquele de base, um arquivo do miolo de base, acrescentei algumas páginas que eram as capas, a capa e contracapa. Tirei, por exemplo, a segunda capa e já pulei direto para a folha de rosto e para o expediente, seguindo então para a introdução do quadrinho e para o quadrinho. E da mesma forma que tem a capa, nós temos também a última capa, que é a quarta capa, representada no arquivo direto, sem você ter que fazer esses arquivos separados, como é feito no momento da impressão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem me achar nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Risco HQs Independente, que é a editora para a qual eu trabalho, por onde eu publico meus trabalhos. Vou deixar tudo aqui linkado embaixo do vídeo. Muito obrigado e espero ver vocês publicando seus trabalhos em breve.